Hoje, para abrir o nosso papo, a gente vai ter um papo diferente. Eu queria já jogar na mesa aí. A gente viu aí nesses últimos dias que o Paulo André, ex-zagueiro do Corinthians, e o Maicon, né? O ex-meio de campo, se eu não me engano, né, Eric? Ele... Volante, tá até Isso, no Grêmio atualmente. isso. Eles processaram o Corinthians por adicional noturno e por jogar de domingo, tá ligado? O que vocês pensam sobre esses assuntos aí? O que vocês viram? O que vocês estavam vendo, lendo aí? Que vocês podem acrescentar? Fê, pode começar por você. Pra deixar a galera bem informada, começou com o Maicon, né, que é volante, que jogou no São Paulo, Fluminense, Figueirense e hoje tá no Grêmio. O Maicon, ele processou o São Paulo pedindo referente a direito de imagem, salário atrasado, só que aí ele colocou também a questão de adicional noturno e jogos aos domingos, que assim, pra mim é uma parada absurda, acho que não só pra mim, mas pra muita gente, né? Ele ainda fez um post lá, chamando a torcida do São Paulo de mimizenta, isso e aquilo. Ah, o Maicon não é o Maicon do Corinthians, o volante? É o do São Paulo? Não, é o Maicon que jogou no São Paulo, que tá no Grêmio agora. Ele que começou tudo isso. Ele que foi lá, processou o São Paulo. A justiça tinha dado ganho para ele, acho que na primeira ou segunda instância, mas aí o São Paulo ainda pode recorrer, né? E agora o Paulo André também chegou e processou o Corinthians pelo mesmo motivo, porém a diferença é que o Paulo André, ele fez um acordo com o Corinthians e ele retirou o caso da justiça, né? Ele fez um acordo, o Corinthians vai pagar cerca de R$750 mil para ele, mas pelo mesmo motivo. E aí a gente abre um precedente que assim, a questão fica agora, se o Paulo André, no caso do Paulo André, ainda é mais tranquilo, porque o Paulo André retirou, fez um acordo com o clube e tá tudo certo. Mas a gente leva pro Maicon. Se a justiça dá ganho de causa pro Maicon e o Maicon ganha isso em cima do São Paulo, vocês imaginam o tanto de jogador que vai processar clube aqui dentro do Brasil. E aí, cara, já não basta a questão de clubes entrar em dívidas milionárias aí, depois não aguentar pagar, e aí ainda ter que pagar por uma coisa que é assim. Eu entendo da seguinte forma, cara. Se você é um cara que vai trabalhar, por exemplo, na área de vendas, você tem que colocar na sua cabeça que você não vai ter uma participação de lucro igual você tem se você for trabalhar numa fábrica. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com vendas, cara. A sua participação de lucro é aquilo que você vender, entendeu? Então você tem que colocar na sua cabeça que assim, para você vender, vai ter dia que você vai precisar ficar até mais tarde, vai precisar entrar mais cedo. Por quê? Porque você trabalha, você depende das vendas. Aí eu me pergunto, será que esses jogadores, quando eles decidiram jogar bola lá atrás, eles decidiram, ou vou ser um jogador de futebol profissional, será que eles não pensaram? Será que eles não assistiam futebol? Será que eles não viam que tinha jogo todo domingo, que tinha jogo... Porque isso não é agora, não começou ano passado. Cara, isso é... Desde lá de trás, isso não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, assim, na minha opinião, eu acho algo absurdo, totalmente absurdo. Eu acho que se a justiça der ganho de causa, eu acho que não vai dar, mas se der, né, porque aqui no Brasil tudo pode acontecer. Eu acho que complica demais os clubes. E só para encerrar a minha parte, a Globo soltou uma nota, tá? Porque o Corinthians entrou com um pedido na Federação Paulista, na CBF e na Globo para não jogar mais após as 10 e nem aos domingos, por causa disso daí, tá? E a Globo soltou uma nota dizendo que isso é algo histórico e cultural, não só no Brasil, mas no mundo todo, e que ela não vai se preocupar em alterar a programação dela por causa disso.
Então, assim, é complicado, cara. Nessa parte, acho que eu fico do lado da Globo, cara. Fico do lado da Globo e totalmente do lado do clube. Eu acho que é uma puta sacanagem. Histórico, Felipe do lado da Globo. Histórico. Não, mano, porque, velho, acho totalmente sem cabimento, cara. Totalmente sem cabimento isso, de verdade mesmo, você processar. Será que quando os jogadores se machucam e fica 2, 3 meses, como será que eles reagiriam se a gente falasse pra eles que eles teriam que entrar no INSS depois de 15 dias? Será que eles achariam Real, legal? real, real. E você, Eric, o que você tá acompanhando, o que você achou dessa... Cara, porque assim, eu acho que é um bagulho cultural, sempre teve, tá ligado? Será que ninguém avisou eles? Exatamente. É meio complicado. É meio complicado porque é o seguinte. É novo. O caso desse processo é novo. Por isso que eu acho que é fácil. Não digo fácil assim, mas eu acredito que o Michael ganhe. Porque, querendo ou não, já está na nossa distância. Se recorrer para a terceira e provavelmente, se ele já ganha, se o São Paulo já perdeu nas 2 instâncias, é capaz que na terceira também não se complique. Só que é um Sério? fato que é o Sério que seguinte. São Paulo já perdeu na Sério, primeira instância? Perdeu, primeiro já e perdeu na segundo. primeira e segunda Perdeu na instância, primeira e já na vai para a segunda. terceira. Então é o seguinte, cara, praticamente na terceira instância ele não vai perder, não vai cair esse processo. É novo, mas é o seguinte, o jogador que faz isso, na minha visão, não é falta de caráter, mas eu acho que é meio que uma safadeza com o clube. Sabe jogador que quer fazer assim, ó, eu não fui bem lá, ali eu não fui bem, eu tenho rancor por ter jogado ali, ou briguinha com A ou com B, então eu vou processar para complicar um pouquinho a vida deles. Porque não tem necessidade. Jogador ganha 300, 400, 500 mil por mês. O cara vai brigar por causa de jogar de domingo ou jogar às 10 da noite de uma quarta-feira. Aí o Paulo Isso não André faz ainda sentido falou nenhum. O Paulo André ainda falou que cobrou também a questão de folga, porque o advogado dele alegou que quando o clube jogava no sábado, o clube dava folga para eles na segunda, ou no domingo. Só que quando o clube jogava no domingo, eles não davam, por exemplo, a folga na segunda, eles mandavam ele se apresentar para atividade regenerativa. Então ele falou assim que o clube não dava folga para os jogadores e tal. E esse ponto que você tocou, Eric, é importante a gente falar, acho que não no caso do Paulo André, porque eu não me lembro do Paulo André ter saído brigado do Corinthians ou alguma coisa assim. Mas, Não. por exemplo, Ele você pega saiu, o ele saiu bem ainda. Ele saiu bem do Corinthians. Ele É, saiu recebendo prêmio, camisa. O Paulo André é um cara que, mano, ele não é de hoje que ele faz. Ele não é de hoje que ele mostra essa ingratidão com o Corinthians, não, tá ligado? Eu acho que até quando ele começou aquele. Lembra aquele movimento que tinha um Alex Cabeção? Acho que era o. sim, Você lembra sim, desse? Lembra? sim, Então, lembro. até quando ele começou esse negócio, ele já começou dando umas alfinetadas no Andrés, tá ligado? E eu acho que o Paulo, na verdade, o jogador de futebol, às vezes, ele é muito ingrato, mano. Ele é muito ingrato. Eu acho que o que aconteceu com o São Paulo, o que tá acontecendo com o Corinthians é ingratidão. E, mano, eu não sei, tipo, se isso começar a virar modinha e os caras começar a processar o clube, eu não sei o que pode virar dos clubes não, viu, mano? É o que eu tava falando. E só pra continuar, que o Eric tava falando a questão de birrinha, né, de jogadores, né, com o clube. O Paulo André, no caso, o Paulo André tá na história do Corinthians, ele ganhou títulos pelo Corinthians. Agora, então, tipo, é meio difícil de você entender. Eu acho assim, se o cara vai na justiça cobrar questão de salário atrasado, direito de imagem, beleza, entendeu? Até entendo porque, cara, por mais que assim, o cara ganhe R$ 1 milhão, mas o cara ganha R$ 1 milhão, ele tem a despesa dele, entendeu? Então, tipo, você tá trabalhando, é seu direito. Se o cara vai cobrar do clube salário, cara, o cara tá no direito dele, ele tem que cobrar mesmo. Ele tem que cobrar mesmo, independente se você ganha 1.000 ou se você ganha 1 milhão. Você tem que cobrar. Agora, você cobrar direito de uma parada que, tipo, é da sua profissão, cara. Igual o Eric, a profissão dele lá. Mano, ele vai reclamar de uma parada que, tipo,
é cultural da profissão dele? O Venâncio, o Daniel, eu? Não, velho, é da profissão, entendeu? E o Maicon, cara, ele tem birra, não é só com o São Paulo, é com a torcida do São Paulo. Por quê? Ele não jogou absolutamente nada no São Paulo. O Maicon fez um jogo, o Maicon fez 2 jogos bons no São Paulo. Um contra o Atlético Paranaense, que ele fez um golaço no Morumbi. Olha o dedo que ele já mostrou que ele acha do Maicon. O quê? Quando você abaixou esse dedo aqui pra falar dos 2 jogos do Maicon, já deu pra saber o que você acha do Maicon. Exatamente. Mensagem subliminar. Então, assim, ele fez um jogo bom, entendeu? Contra o Atlético Paranaense. E, cara, ele destruiu naquele jogo em 2012, que foi a última rodada do Brasileiro, São Paulo e Corinthians no Pacaembu, que São Paulo ganhou de 3-1, e ele jogou pra caramba. E o que mais? O cara vivia machucado, o cara normalmente era sempre o pior dos jogos, entendeu? Então ele já saiu com birra, ele já falou em outros programas que ele não gosta da torcida do São Paulo, ele já falou que o São Paulo é um clube que ele nunca mais voltaria a jogar. Então, assim, o Paulo André eu não consigo entender. O Maicon, cara, o que o advogado dele chegar e falar pra ele, cara, lá no São Paulo, lá, se você meter pau, os caras no pau por causa disso, você vai ganhar R$1.000. Ele vai meter o São Paulo no pau pra ganhar R$1.000. Então, mano, o do Maicon eu acho que é totalmente birra, cara. Não, o do Maicon também. O do Maicon não deixa de. O do Paulo André não deixa de ser também. Porque o Paulo André, ele saiu do Corinthians de uma forma boa, só que ele saiu magoado porque quando foi para renovar, não renovaram com ele. Colocaram o Felipe para jogar, porque o Felipe era um jogador mais novo, e ele deixou encerrar o contrato e ir embora. Então ele foi. Depois que ele saiu, ele começou a falar mal do Andrés, ele começou a falar mal da estrutura do Corinthians. Aí, nisso, quando ele estava no Corinthians, ele fez aquele paradinha com alguns jogadores, e como se fosse para arrumar uma série. Era consenso? Consenso, né? Bom senso, futebol. Bom senso, isso. Bom senso, isso. Isso mesmo. Que meio que queria colocar o jogador em greve e tal. Então, meio que ele entrou como embate político, porque na época o Corinthians se colocou contra esse bom senso, que em algumas pautas era meio uma loucura, era meio para fazer uma CLT para os jogadores, para pagar esses direitos que eles reclamam que eles não são pagos. Porém, o jogador ganha 400, 300, 500 picanha por mês, gente. Os caras estão reclamando de tipo R$1.000 que não se paga em jogo após as 10 horas da noite. E o que você acha disso, VV? O que você acha disso, Venâncio? Pra mim que nem o Felipe falou, um absurdo. Pirraça e mau caráter também, né? Porque isso daí vamos supor, ficou insatisfeito com o que ele passou ali naquele momento e achou brechinhas na lei. E tem que ver o que tá em contrato aí, né? Porque se ele ganhar, imagina que todos os jogadores façam isso, acabou o futebol pra mim. Pra mim já tá acabando o futebol, né? Já tá muito mimimi, então se ele ganhar isso daí, eu acho que já era o futebol, né? Sim. E, Venâncio, você tava falando a questão do que pode estar no contrato. O Daniel Perrone, né, que é um blogueiro aí do Fala do São Paulo, ele tava até olhando aqui, ele fez um artigo lá sobre isso, e aí ele escreve a seguinte coisa aqui sobre essa questão de ganhar, né, por adicional no turno, não. Ele colocou assim, ó: entretanto, há diversas interpretações sobre a aplicação da lei em atletas profissionais. Um dos entendimentos diz que os atletas não atuam todos os dias à noite e não trabalham 8 horas nesse horário. Portanto, fala-se em carga mensal de trabalho e não em horários ou datas específicas. Então, assim, você vê que até na questão da lei, cara, não é claro o que é de direito do jogador e o que não é, entendeu? Cara, mas você não acha que isso é um pouco de culpa da CBF também? Tipo, de não colocar uns parâmetros, umas regras dentro do próprio futebol nacional? Porque quem é a nossa reguladora do futebol é a própria CBF. Isso é culpa da Lei Pelé, né, velho? Pra falar a verdade. Porque depois que fizeram a Lei Pelé, os caras ferraram demais com os clubes brasileiros, colocando algumas coisas que
complicava demais. Por isso até a parada de jogadores começarem a ir muito cedo para tipo assim, eles queriam Pra Europa. queriam parar com essa parada de jogador e começar a ir muito cedo para a Europa, né? Acho que essa foi a maior intenção de ter feito a Lei Pelé. Aí, que nem. E ver que não adiantou absolutamente nada, porque o clube europeu vem aqui, entendeu? Chega pro jogador e fala, ó, é o seguinte, eu te dou tantos milhões, entendeu? Agora, dou uma casa para sua família, você não assina com nenhum outro clube, quando você fizer 18 anos, você assina um contrato comigo, e você vem comigo. Bora? Bora. Acabou. Nada, velho. Não adiantou absolutamente nada, entendeu? Fala, Só ferrou. bebê. Fala, bebê. O que você ia falar? Um exemplo assim, né? Ele achou essa brecha. E se o clube, um exemplo, o jogador se machucou, ficou 3 meses parado lá. E se o clube quiser rever isso daí também, né? Exatamente, foi o que eu falei. Será que ele aceitaria ficar na caixa? Diminuir o salário? Será que eu acho que não.